Números, capítulo 1. Nova Bíblia Viva. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano que os israelitas saíram do Egito, o Senhor deu as seguintes ordens a Moisés no tabernáculo, no deserto do Sinai. Façam um recenseamento, você e Arão, de toda a comunidade de Israel, por grupos de família e por famílias, contando todos os homens, um por um, com 20 anos de idade ou mais, que estão aptos para ir à guerra em Israel, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de família, ajudará vocês. Estes são os nomes dos homens que vão ajudar vocês na contagem. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selemiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizer, filho de Amissadai. De Asser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Alisaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airá, filho de Enã. Esses foram os líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos grupos de famílias escolhidos entre a comunidade de Israel. Então, Moisés e Arão reuniram os líderes escolhidos e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês, reunindo todos os homens de Israel de 20 anos de idade ou mais para fazer a contagem por grupo de famílias e por familiares, um por um, pelo nome. Fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e assim os contaram no deserto do Sinai. Dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Ruben 46.500 homens. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Simeão 59.300 homens. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Gade 45.650 homens. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Judá 74.600 homens. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Issacar 54.400 homens. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo ao seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Zebulon 57.400 homens. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de famílias e na sua família.
Foram contados ao todo da tribo de Efraim 40.500 homens. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos ou mais, que eram aptos para ir para a guerra, foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias, e na sua família, foram contados ao todo, da tribo de Manassés, 32.200 homens. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo, da tribo de Benjamim, 35.400 homens. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos ou mais, que eram aptos para ir para a guerra, foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Dan 62.700 homens. Dos descendentes de Azer, todos os homens de 20 anos ou mais, que eram aptos para ir para a guerra, foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo, da tribo de Aser, 41.500 homens. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos ou mais, que eram aptos para ir para a guerra, foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo, da tribo de Naphtali, 53.400 homens. Esses foram os homens contados por Moisés e Arão, pelos 12 líderes das tribos de Israel, cada um representando a sua família. Todos os homens israelitas de 20 anos ou mais que estavam aptos para ir para a guerra, de acordo com as suas famílias, somaram um total de 603.550 homens. Esse total, porém, não incluiu os levitas, porque o Senhor disse a Moisés: você não deve fazer o recenseamento da tribo de Levi, nem relacione o número de levitas no total geral dos israelitas. Mas diga aos levitas que se responsabilizem pelo cuidado do tabernáculo, das tábuas da aliança, de todos os utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e acamparão junto a ele. Sempre que o tabernáculo tiver de ser removido, só os levitas poderão desmontar e armar o tabernáculo. Quaisquer estranho não autorizado que se aproximar do tabernáculo morrerá. Cada tribo de Israel terá o seu próprio acampamento e armará as suas tendas separadamente, segundo as suas divisões, e nesse lugar ficará a bandeira da tribo. Mas os levitas armarão o seu acampamento ao redor do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, para guardar o tabernáculo e para que a comunidade de Israel não seja atingida pela ira de Deus. Então, os filhos de Israel obedeceram a tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.